Glória ao nome do Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor com todo o seu fôlego, com toda a sua alegria, porque nós estamos na presença dEle. E do modo que você está, vamos fazer uma oração antes da palavra. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito e falado até aqui. Esses louvores têm entoado e adorado o seu nome, e o nosso propósito é que tu sejas grande neste lugar, nesta noite. Que tu sejas poderoso com cada coração e cada vida. Que o Senhor traga transformação. Que o Senhor mude até o nome, Pai. Porque o Senhor já está comunicando desta forma. E eu sei que muitas vidas estão aí online nos seus lares, muitos aqui presencialmente, mas eles creem que há mudança no encontro contigo. Por isso, continua conosco. Eu louvo e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Pode tomar assento. Graças a Deus por essa oportunidade rica de estar na presença dEle. Eu, de antemão, quero fazer alguns agradecimentos aos meus pastores, pastor Jairo Manhães, pastora Cassiane, pela oportunidade de estar ministrando nessa noite. A todos os irmãos, a gratidão para que você tenha paciência nos próximos minutos que eu vou estar falando. A você que está online aí no YouTube, no Facebook da The Alpha Church, seja bem-vindo, Deus abençoe sua vida, sua família. Hoje tem uma palavra de Deus para o seu coração, que vai trazer transformação e renovo. Queridos, é um prazer estar com vocês. Eu sou grato a Deus por essa oportunidade, porque sempre quando nós estamos na presença de Deus, algo novo acontece. E eu digo isso não só pelos dias de hoje, porque nós estamos buscando sempre algo novo. Por tanta coisa que a gente está vivendo, a gente sempre quer viver alguma coisa diferente. Porque eu acredito que, assim como a minha vida e a sua, nós vivemos uma rotina cansativa nos últimos dias. Não é mesmo? Uma rotina que você é privado da tua liberdade, uma rotina que você não pode, muitas vezes, se comunicar como queria, você não pode abraçar como queria, você não pode visitar como você fazia, você não pode estar com as pessoas que você ama como você fazia antes. E isso acaba gerando uma palavra chamada monotonia. E o ser humano não foi feito para viver monotonia. E eu te digo mais, o ser humano não foi feito em Cristo Jesus para viver monotonia. Porque, como a própria palavra diz, a palavra dele se renova todos os dias. E nele nós vivemos novidade de vida todos os dias. Por isso que quando eu digo para você que quando eu estou na presença de Deus eu espero algo novo, é porque a Bíblia afirma isso. É isso que você veio buscar nessa noite? Algo novo? Então faça assim com a sua mão. Declare isso diante de Deus, não a mim, mas a Deus, porque Ele conhece teu coração. Eu quero compartilhar uma mensagem que fala de um grande encontro. Nós precisamos de encontros que transformam a nossa vida. Se eu perguntar para você nessa noite, você que está aí na sua casa, você que está aqui acompanhando presencialmente, qual foi o maior encontro que você teve na sua vida? Alguns vão lembrar lá do primeiro namoro, que de repente virou o casamento. Alguns vão lembrar de repente do casamento, do dia que nasceu o filho, aquele primeiro, né, encontro com o filho. É inesquecível, né? Pelo menos para mim, o dia do meu casamento, o dia do nascimento da minha filha, da Júlia, e depois do Gabriel, são dias inesquecíveis para mim. São grandes encontros, oportunidades que a vida trouxe e que transformaram a minha vida. Se eu sou um pouco do que eu sou hoje, graças a minha esposa e os meus filhos, sou uma pessoa melhor. Mas quando a gente fala de Deus, quando nós falamos do nosso Deus, a gente tem que começar a relembrar. Você relembra? Você consegue trazer detalhes do seu encontro com Deus? Porque hoje eu quero compartilhar uma mensagem que fala de um grande encontro que mudou a sua vida e mudou a minha vida. Você vai entender que o que precede o seu encontro com Deus é o encontro de grandes homens que facilitaram um caminho para nós. E o que eu quero ministrar aqui nessa noite é que você tem que entender que aquilo que Deus fez na sua vida até aqui e aonde você chegou é porque muitos abriram um caminho para nós. E no momento tão delicado que nós estamos vivendo, Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite, para você entender que Deus não só quer te achar, Ele não quer apenas se encontrar com você, mas Ele quer te guiar nesse caminho. Eu converso com pessoas e Deus tem me dado a oportunidade de conversar com pessoas de
situações diferentes, mas uma coisa eu ouço de todos. Muitos estão meio que se achando depois desse 1 ano e meio. Eu estou procurando tatear de novo, Fernando, para ver se eu volto a ser aquela pessoa que eu era antes. Alguma coisa eu perdi o ritmo, alguma coisa não reconectou em mim. Tem uma palavra para o seu coração sobre caminho e reconexão nessa noite. E eu quero meditar com você sobre ela. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 4. Versículo de número 18, eu quero ler a partir do 18, alguns versículos adiante. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 4 e o versículo 18. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Em algumas traduções, pescadores de gente, tá? Se você tem uma tradução mais moderna. Então, eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E, adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou eles, dizendo, e chamou-os, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Até aqui. Aqui um encontro que, como eu disse, marca o princípio de uma grande história. No capítulo 4 de Mateus, você vai ver uma história sendo contada. São atos diferentes que mostram Jesus sendo tentado pelo inimigo, passando por esse período. Em sequência, o capítulo 4 vai falar ainda sobre o início do ministério de Jesus. E bem na sequência, ele já, depois de começar o seu ministério, a sua atuação, ele vai então o quê? Atrás de pessoas. Porque você precisa de pessoas para um grande projeto na sua vida. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas o primeiro grande projeto que você tem na sua vida chama-se família. E esse grande projeto chamado família não se faz sozinho. Ainda que em algum momento você tenha se enganado sobre isso, eu te faço lembrar que o homem que você é hoje, que o pai que você é, o esposo, tem o suporte da sua esposa. E de repente, tudo aquilo que a sua casa faz para que você esteja de pé, é exatamente o resultado de uma equipe que trabalha ao seu favor. Só que você nunca parou para pensar nisso. Você nunca parou para pensar que essa equipe que é o suporte principal de tudo que você faz. Que não basta as honras que você tem como empresário, sendo um ótimo funcionário, tendo um grande ministério. Antes de tudo isso, começou a sua casa. Começou a sua família. Jesus não é diferente de nós. Ele passou por tudo que nós passamos por isso, e além disso, tem autonomia para falar. Quando ele começa o seu ministério terreno, porque a sua vida já tinha começado por 30 anos, foi um filho exemplar, trabalhou, se dedicou, se preparou, e depois desse preparo ele vai para a ação. E quando esse grande projeto começa a acontecer, chamado Ministério de Jesus na Terra, que na verdade, na prática, vai ter 3 anos detalhadamente com os seus discípulos, mas que a gente não vai negar que aconteceu nos outros 30, porque em 30 anos ele também teve um ministério, porque ele foi exemplar. E quando ele começa a falar sobre isso, como o ministério que está começando, ele precisa de pessoas. E os 2 primeiros que ele se depara é exatamente o quê? Pedro, uma pessoa que vai ser uma grande prova nessa liderança de Jesus, mas também vai ser uma pessoa que vai se sobressair.
Quando nós estamos começando a trilhar um caminho com Deus, às vezes nós queremos impressionar. Você já não parou para querer impressionar um líder? No começo, então, você trabalha mais que todo mundo, você faz tudo para impressionar. Será que Pedro poderia impressionar Jesus? Será que Jesus não conhecia ele? Será que André também já não era conhecido de Jesus? E depois os irmãos filhos de Zebedeu, Tiago e João também não eram? Eram. Eu quero te dizer que para o projeto que Jesus está te chamando, e Ele está te chamando nessa noite, Ele já conhece a tua vida. Ele já conhecia Pedro, Ele já conhecia André, Ele já conhecia Tiago, Ele já conhecia João. Mas era a questão de se cumprir um tempo. E é por isso que eu quero dar como título dessa mensagem, a arte da preparação. Porque se você não parou para pensar, segundo a ideia da arte moderna, não importa o propósito que você quer chegar. Porque só se considerava arte no passado quando você chegava ao fim, consumava aquele produto. Mas a arte moderna, ela entende o seguinte, que não importa o produto, não importa o fim, importa o processo. E o que Deus está querendo te dizer nessa noite é que a arte da preparação não é aonde você vai chegar. O que Jesus quer trilhar com você, na verdade não é para que você chegue no fim e Ele te aplauda. Ele só quer te convidar para fazer uma caminhada nesse processo. Para que você entenda que você não está sozinho. E nesse processo, Ele vai te ensinar com tantos detalhes, que o resultado, o produto, o final, na verdade é só a consequência. Por isso que a arte, na verdade, é uma obra perfeita. Quando nós olhamos lá para uma Capela Sistina, tão bem pintada, tão bem pensada, anos para ser finalizada, a gente não para pensar o tempo que aquele pintor se dedicou para aquela obra, para uma Mona Lisa. Estou falando de artes conhecidas, né? Mundialmente. Agora você já parou para pensar o quanto as pessoas aprendem no processo? Jesus queria ensinar a mesma coisa. Por isso que você é o resultado do processo. Você, na verdade, chega aonde você está hoje por tudo que você passou e por tudo que você aprendeu. E uma coisa que eu quero te afirmar para que você entenda. A sua vida, conforme o processo anda, muda. Por isso o Espírito Santo também fala ao seu coração nessa noite, não se engane pelo momento que você está passando. Porque o processo, se você andar com Cristo, vai te transformar. Como nós cantamos aqui, vai até necessário muitas vezes mudar o seu nome. As pessoas não vão te conhecer mais como você era antes, mas vai ser necessário para que Deus te coloque no tempo e no lugar que Ele já reservou para você. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Então, não se preocupa com o resultado. Começa a olhar para o seu processo. E sabe por que eu falo isso? Porque nós estamos numa geração que quer tudo para ontem. Não é nem para agora, né? É assim, ó. Ontem. Ok? Só que qual que é o problema disso tudo? Nós nunca tivemos índices tão altos de ansiedade. O último século foi conhecido pelo século da ansiedade. O Brasil, infelizmente, liderou esse quadro, sendo o país que diagnosticou o maior índice de ansiedade entre pessoas no mundo. Você sabia disso? Por quê? As pessoas estão preocupadas com o que vai acontecer ontem. As pessoas querem um sucesso midiático. As pessoas querem acontecer. Mas como que eu aconteci? Não, isso não importa, eu quero. Eu vou repetir. Você, na verdade, é o resultado do processo. Não é o contrário disso. Se tudo que te trouxe aqui tem te decepcionado, Jesus está te convidando e Ele vai ter um encontro hoje para falar para você, esse processo vai mudar. Ele está chegando para trazer algo novo. Ele está trazendo algo que você ainda não viveu. Por quê? Pedro não conhecia Jesus tão de perto. Ele podia conhecer de longe.
ele poderia já ter convivido, e com certeza, de uma certa forma, conhecia. Alguns personagens não se conhecem nos 30 anos, se conhecem antes. João Batista conhecia Jesus porque era até seu primo. É que a Bíblia não detalha isso e não existe uma descrição histórica bíblica para isso. Mas o que vai te surpreender é que quando Jesus chega, na verdade ele vai surpreender de uma maneira que você não entende. E a surpresa é que Jesus sempre tem mais do que você imagina. Quando Pedro está ali, trabalhando, quando está com seu irmão, e veja só, Jesus não gosta de pessoas desocupadas, entenda isso também, ele gosta de quem está trabalhando. Por isso que se você espera o milagre de Deus, trabalhe, não pare. Aquele que precisa da ação de Cristo antes tem que ter ação. Aquele que quer o resultado da vida, em vida com Cristo, antes também já provoque pelo seu próprio processo. Não pare. Pedro estava parado? Não estava. André estava? Não estava. João e Tiago estavam? Não. Até Mateus vai detalhar. O que eles estavam fazendo? Consertando as redes. Só que quando Jesus fala com ambos os irmãos, ele fala assim: venham comigo, e eu os farei pescadores de homens. Pescadores de gente. Traduzindo para a nossa linguagem, eu vou te ensinar como ganhar vidas. Eu vou te ensinar a arte de se preparar para conquistar o coração das pessoas. E nessa noite você pode ter chegado aqui falando assim: poxa, Fernando, isso é algo muito difícil. Porque se conectar com as pessoas e convencê-las, falar com pessoas é tão difícil. Nesse tempo, então, muita gente descobriu que não é um especialista nisso. Porque muitas vezes usava o trabalho como desculpa para não ficar em casa com a esposa. Mas veio a pandemia, teve que conviver, e muitos tiveram que aprender. Muitos tiveram que superar. E estão de pé hoje exatamente por isso. Você está de pé hoje porque você venceu esse processo. Você está de pé hoje porque você tem que contar para as pessoas que não superaram como você venceu. O resultado de tudo que acontece com você é que Deus não quer que você economize nada daquilo que você passou. Na verdade, Deus está falando para você nessa noite: eu estou te chamando para que você fale àqueles que precisam ouvir tudo o que você experimentou. E quando nós não economizamos de trazer à tona a transformação que nós passamos, é impossível que as pessoas não sejam tocadas. É impossível que o seu lar não mude o quadro. É impossível que Deus não abra portas para você. É impossível que Deus não te toque de uma maneira que isso que está dentro de você já não tenha mais sentido de ficar dentro, você precisa passar. Existe dentro de você algo tão poderoso que não pode mais ficar aí dentro. Tem que sair para fora. Deus está dizendo para você: haja. Simplesmente lance para fora tudo o que Ele colocou em você. Manifeste a presença do Espírito Santo. Mas foram tantas lutas, Fernando, foi um momento tão difícil. Mas tem pessoas que precisam ouvir isso, porque elas vão vencer como você venceu. Você não está entendendo, a arte não é algo belo, a arte é algo difícil. A arte nos dá calos, corta a nossa mão, a arte nos desgasta. A preparação é dura, mas ela te dá autoridade. A preparação é algo que as pessoas não querem passar. As pessoas querem algo para ontem. Agora, se você quer para ontem, e você não quer viver nem o hoje, como que você vai estar preparado para amanhã? Pegou? O amanhã é resultado do hoje. Não ultrapasse os limites do tempo. Mas eu diria para você nessa noite, não ultrapasse o limite daquilo que Deus já pensou sobre você. Porque quando você ultrapassar esse limite, Ele vai cuidar de você. Mas você vai perder muito tempo da sua vida. Você acha que Deus quer que você perca tempo? Na verdade, Ele está trabalhando para que você ganhe. Na verdade, Ele sempre trabalhou para que Pedro, para que Tiago, para que João, para que André, para que todos aqueles discípulos, em 3 anos,
vivessem algo tão profundo na vida deles, que contagiasse um mundo para toda uma história. E esse ministério foi tão profundo e tão transformador, que eu e você somos resultados dele. Você está duvidando do que Deus pode fazer por você em alguns meses, em alguns anos, em alguns dias? Deus é poderoso para fazer muito mais do que você imagina, do que você pensa. Aquilo que não chegou ao seu coração, aquilo que você ouviu, aquilo que você não viu, é o que Deus preparou para você. Você não parou para pensar, mas existe um Deus que já está lá na eternidade, já tem um Deus que está lá no futuro, esperando você. Tudo que você pensa, que você pede, que você imagina, que você quer criar, que você vai realizar, existe um Deus te esperando lá. Agora, você precisa passar pela preparação. Você tem que entender que precisa valorizar esse processo. Não basta o resultado final, é necessário o processo. Vou te dar uma lógica mais simples ainda. Você vai numa casa de ferramentas e você compra uma furadeira. E depois você vai lá e compra a broca. Será que você comprou realmente uma furadeira? Você queria uma furadeira, uma broca? Ou você não queria fazer um furo? Qual é o objetivo da furadeira, Marcelo? E depois da broca? Se ela ficar na tua mão, não vai servir para nada, se não chegar ao resultado, que é fazer o furo. Você está entendendo que tudo que Deus tem dado para você, Ele está te capacitando, te levantando, é porque tem um resultado final aí pela frente. Você está preocupado com a ferramenta, se na verdade você é o agente. Deus está te levantando para esse tempo para que você chegue no resultado final. Para de se preocupar com aquilo que Deus ainda vai te dar, você já está cheio. Eu estou repetindo aqui, você já está para transbordar. Ou você acha que Pedro não tinha nada para transbordar? Ele já tinha. Ele ia ser preparado ainda mais, mas ele já tinha, senão Jesus não ia atrás dele. Tinha coisas nele que já eram preciosas para Jesus. Tinham coisas em André que já eram preciosas. Quando nós analisamos o perfil, um escritor chamado Tim LaHaye, ele analisa os perfis, dos temperamentos dos discípulos. Você vai entender, por exemplo, que o próprio Jesus entendia quem era muito decisivo, quem era muito bem voltado a pessoas. André era excelente para conviver com pessoas. Fazia boas conexões, arrumava o caminho. Você vai ver várias passagens de André fazendo isso. Mas diversas passagens você vai ver lá também Pedro fazendo a mesma coisa, mas tomando muitas decisões importantes. Por que ele se colocava à frente? Porque ele tinha poder de iniciativa. Jesus conhece a equipe. Jesus conhece você. Você está entendendo? Ele não quer você com uma furadeira na mão e uma broca sem que você faça o que você tem que fazer. Ferramenta sem um propósito final não existe para nada. Deus está te dando a ferramenta certa nessa noite para andar com Ele, e Ele vai te dar tudo o que você precisa para chegar ao seu resultado final. Só que valoriza o seu processo. Valoriza o que você está passando. Na verdade, tudo que você está passando, como tudo que esses discípulos passaram, foi exatamente a base necessária para sustentar toda uma geração para que ela se mantenha. Você sabe quem sustenta a sua casa para amanhã? Você. Esses dias eu cheguei em casa, e naqueles momentos de reflexão de um pai, você pega os filhos dormindo, Aí você entra no quarto de uma que já está com 11 para 12 anos, você bate o olho e você fala assim, meu Deus, quase 12 anos. Parece que foi ontem. Aí você chega no quarto do outro pequenininho, 1 ano, 2 meses, está lá, tem uma energia de um leão, não para. Haja fôlego e costas para aguentar. Mas glória a Deus por isso. E aí você olha para ela e você fala assim, meu Deus, será que fui eu? Aí você vai lembrar assim, não era só eu. Era Deus que estava comigo no processo. Quando você entra no seu quarto, quando você vê a sua família e você não acredita,
Deus está dizendo para você, era Ele com você no processo. Quando você olha as coisas e você não consegue entender como que Deus fez, Ele está te lembrando de novo hoje. Era Ele que estava com você no processo. Quando tudo parece que estava dando errado, e ainda hoje parece que às vezes vai dar tudo errado, eu quero te lembrar, Deus está com você no processo. Ele está te preparando. Mas Ele já sabe aquilo que você tem nas suas mãos. Por isso, valorize o processo. Valorize o caminhar. Por quê? Em todo o processo, 4 coisas vão acontecer. E eu quero compartilhar isso com você nessa noite. Num processo, a primeira coisa que você vai considerar e vai acontecer é que Deus vai te chamar. Mas, Fernando, quando que isso aconteceu que eu não me lembro? Aconteceu, você pode não se lembrar, mas Deus te chamou. Sabe quando você disse assim, Senhor, nunca mais eu faço isso? A partir de hoje o Senhor anda comigo? Foi nesse dia. Foi no dia que você entrou no seu quarto e você começou a falar assim, nunca mais eu faço o que eu estava fazendo. Senhor, cuida da minha vida. Ele começou a andar com você. Senhor, eu esqueço tudo que passou para trás, eu deixo tudo, só quero andar com você. Ele começou o processo. Senhor, meu filho está quase se perdendo, está quase tudo se acabando. Senhor, se ele voltar para ti, começou o teu processo. Está lembrando? Então, em todo o processo, você primeiro vai começar a conhecer Deus de novo, porque Ele vai te chamar. Ele foi até os discípulos, Ele chamou. Deus sempre te chama. Ainda que você não entenda a voz, ainda que às vezes não faça sentido, Deus é um Deus audível. Você sabia que Jesus conversa? Conversa. Ele fala, Ele comunica. É só nós que muitas vezes não valorizamos os momentos que Ele está comunicando, mas Ele fala. Olha o que Ele deixa como uma prova disso. Na hora que Ele fala com os discípulos, qual é a frase do texto? Deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Porque quando Deus vem e você o conhece, a primeira coisa que você tem que fazer é deixar tudo. Ah, Fernando, mas eu vou largar tudo que eu tenho? Não. É deixar o seu coração no que você se preocupava antes e andar agora com Deus em confiança. Porque quando Deus te chama, algumas coisas Ele vai despertar em você. Mas eu vou te dizer pelo menos 3 que você vai conseguir quando você ouvir. E não somente ouvir, agir. Você vai ter coragem. Quantas vezes Deus fala no nosso coração, a gente não tem coragem de se levantar para fazer algo, mas vem aquela voz, vem o Espírito Santo como um refrigério, e você volta até você. Deus te desperta para uma coragem que não é sua, mas você consegue, mesmo que não entendendo o que está acontecendo, se levantar. É porque você encontrou Deus, Ele está te chamando e você já está sentindo a presença dEle. Então a coragem é a primeira coisa. Segunda coisa, quando você conhece a Deus e quando Ele começa a falar com você, você ganha confiança. Por isso que se te falta confiança, simplesmente a um encontro você vai encontrar isso. A um encontro a confiança vai chegar porque Jesus nos traz a confiança necessária. E quando a gente se achega e conhece a Deus, uma terceira coisa acontece. Uma fé que é inexplicável desperta dentro de nós. Porque conhecer a Deus, anote isso, é despertar para coragem, é ter confiança nele e é ter fé. Nós só conhecemos Deus porque é dessa forma que Ele age em nós. É o inexplicável, mas é o chamado. Porque, pensa comigo, como que os discípulos simplesmente deixam tudo o que estão fazendo e seguem o Mestre? Você faria isso? Literalmente, como eles fizeram? É uma coragem, né? Inexplicável. É uma confiança inexplicável. E é uma fé, ou seja, uma certeza de que aquilo vai acontecer muito grande. Então isso desperta eles, e eles seguem Jesus. Então guarde essa primeira coisa. O processo, o seu primeiro encontro é com o chamado de Deus. Você vai começar a conhecer novamente a forma que Deus fala. É como Samuel, que não sabia e não entendia a voz de Deus. Só que ele teve um Eli por ele, até por um momento.
para que ele pudesse entender como Deus falava. E naquele momento que ele entende a voz de Deus, nunca mais ele se separa. Ele se torna o maior profeta, o maior sacerdote da história de Israel. O que eu quero dizer a você é que para você fique tranquilo, porque vai ter pessoas que vão te guiar nessa caminhada. A maior dificuldade que nós temos é de entender que existe um Deus que vai colocar até as pessoas certas. Mas primeiro, você precisa ouvir esse chamado. Primeiro, Deus tem que te despertar para isso. Primeiro, Ele vai devolver a coragem que você precisa. Também vai devolver a confiança e vai renovar a sua fé. Você crê nisso? Mas a segunda coisa que vai acontecer, Deus vai te preparar para que você use as suas ferramentas. Quando a gente olha para o versículo em que Mateus está descrevendo a postura de Tiago e de João, o que ele fala? Eles estavam o quê? Consertando? Como, gente? Consertando? Redes. Estavam trabalhando. Só que agora, aquela não seria mais a ferramenta de trabalho, nem de Tiago, nem de João, nem de Pedro e nem de André. A rede foi consertada para que eles começassem a andar um novo caminho. Qual seria agora a ferramenta deles? Seria o próprio exemplo, a comunicação, uma vida dedicada a Deus. Agora, o que eu quero te explicar? Quando você se encontra com Deus, Deus vai te levar para um segundo nível, que é de você desenvolver novas habilidades e novas ferramentas. Deixa eu contar um exemplo pessoal meu aqui, porque isso vai te ajudar. Quando Deus nos chama, Ele já te encontra com algumas habilidades. Mas vai ter habilidades que você vai desenvolver no caminho, que você achava que sabia. Teve uma vez que eu fui pescar com os amigos, faz um tempinho, nós fomos lá num pesqueiro grande que tem aqui perto, aqui no interior de São Paulo. E eu achei que eu sabia alguma coisa de pesca. Eu achei. Aí você chega com aquela marra, né, de que sabe um pouquinho, não sabe nada. Está só olhando, só prestando atenção. E eu pensava que pescar, gente, é um negócio surpreendente. Pensava que era só pegar lá os instrumentos, vara, tudo, aquilo ali, ferramentinha, pá, vamos lá pescar. E estou eu lá tentando pescar e não pesca nada. No mundo real, eu não sou um bom pescador, tá, gente? Mas eu tenho amigos que são especialistas. Olha isso. E, de repente, eu estou ali, pescando. Aí eu pego lá uma isca artificial, coloco. Aí um dos amigos chega assim para mim e fala assim, ô Fê, ó, deixa eu mostrar um negócio. Para pegar aquele tipo de peixe, essa isca aqui não dá. Para pegar aquilo ali é pão. Eu falei, como? Pão. Coloca o pão. Aqui, ó, e joga. O que aconteceu? Impressionante. Veio um peixe enorme e abocanhou aquele pão. Aí os amigos, é claro, vão pegar o peixe, vão tirar a foto e mostrar a prova. Mas não é essa a surpresa. Tem uma melhor para o final. Eu estou achando que o pão é a surpresa. De repente vem um amigo lá com leite condensado. E ele pega o pote e começa a misturar. E ele mistura. Eu falei, meu Deus, o que vai sair daquilo ali? Vocês estão entendendo? Você está achando que você sabe tudo, você não sabe nada. Você acha que Deus já te deu tudo, Deus vai te mostrar que tem muito mais. Você acha que você já descobriu todos os segredos, Deus vai te surpreender. Deus é maravilhoso. Não limite o ilimitável. Deus é ilimitável. O que eu quero dizer para você nessa noite? Não duvide que Deus pode tornar tudo novo hoje na sua vida. Deus não quer uma experiência com você. Alguns querem com Ele. Ele nunca quis. Ele quer um encontro com você. Deus não quer uma experiência, Deus quer um relacionamento. Porque quando eu crio relacionamento, como eu estava com os meus amigos ali, você vai conhecendo a intimidade. E você vai pescar junto.
E quando você está pescando, você vê que você não sabe quase nada. Você acha que os apóstolos sabiam tudo? Não, Jesus foi o grande pescador. Ele ensinou muito. Mas deixa eu voltar para o meu amigo. Vocês estão curiosos, então? Aí eu estou lá com ele, e vem com aquele potinho. Irmãos, eu não sei o que é aquilo ali, mas ele fez um bolo, um bolinho. Literalmente. Aí ele pega, coloca lá na isca e joga. Irmão, depois que eu descobri esse negócio, você acha que eu usava isca artificial? Nunca mais. Porque quando você descobre uma forma de alcançar mais pessoas, quando você descobre uma forma de alcançar mais vidas, de você ser mais produtivo para o reino, você nunca mais quer voltar atrás. Aí você fala assim, mas Fernando, tem pessoas que tem que ser de uma certa forma. Sim. Tem pessoas que é um tipo de alimento. A fórmula não é única, entenda isso. E eu não estou te falando de produtividade. Eu estou te falando que as pessoas são alcançadas de formas diferentes. Se você quer ser um especialista em conquistar o coração das pessoas para o reino, entenda que você precisa renovar suas ferramentas para isso. Você tem que renovar sua comunicação. Você tem que renovar sua forma de ver e pensar. Você tem que ser flexível às necessidades das pessoas. Você tem que abrir o seu coração para aquilo que as pessoas precisam vivenciar. Não é o que você pensa, não é o que você passou. Na verdade, agora é a compaixão para entender o que elas precisam, o que elas passaram e de que forma elas precisam ser alcançadas. Naquele momento que eu prestei atenção no detalhe da isca, o Espírito Santo veio e começou a falar no meu coração. Está vendo aí? Você pensa que para conquistar, para pegar peixe é de uma forma só? Não. Deixa eu traduzir isso de uma maneira mais clara. Quando Jesus chega na nossa vida, a única coisa que a gente vai se lembrar é que tudo aquilo que a gente achava que sabia era só o começo, era só o princípio das grandes novidades que ele tinha para a nossa vida. Era só o começo daquilo que ele ia trazer como uma renovação e nunca mais nós seríamos os mesmos. Pedro nunca mais foi o mesmo depois desse chamado. As ferramentas foram renovadas, a linguagem mudou. Ele alcançou vidas e transformou cenários. Tiago nunca mais foi o mesmo, André nunca mais foi o mesmo, João então, muito menos. Você está entendendo que quando você acessa o conhecimento de Deus, nunca mais você vai ser o mesmo, e nunca mais você vai alcançar as pessoas como era no princípio. Mas para você entender isso, você tem que valorizar o processo. A terceira coisa que acontece, você conhece a Deus no processo. Você conhece novas formas, novas ferramentas. Mas aí vem o desafio. Você conhece as pessoas. E quando nós conhecemos pessoas, é difícil lidar com elas. É sempre um desafio você lidar com pessoas difíceis. Vocês acham, com muita clareza do texto bíblico, que era fácil Jesus lidar com os discípulos? E mais do que isso, os discípulos tinham facilidade para lidar com aquele povo? Não era fácil. Se você acha que para você está difícil, entenda que essas pessoas passaram pelo mesmo. Lidar com pessoas requer algumas habilidades. Eu vou destacar duas aqui para que você guarde no seu coração. Lidar com pessoas requer humildade. Se você não consegue chegar a pessoas, reveja os seus conceitos. Porque humildade vem da palavra humus, vem de barro. Sabe o que quer dizer? Todos nós somos iguais. Humildade não é porque você é menorzinho, coitadinho, não é nada disso. Humildade é porque você se coloca sempre em pé de igualdade a todos, ninguém é melhor do que ninguém. Se você quer conectar com pessoas, se você quer que Jesus chegue na sua vida e você transforme vidas, você precisa ter humildade. Segunda coisa, você precisa ter empatia. Você precisa se colocar no lugar dos outros. Se a gente não se coloca, entenda, se você não se colocar, não há como você se libertar dos seus próprios entendimentos. Não há como você mudar. E se você não muda, ninguém à sua volta vai mudar. Vocês entendem isso? Vocês podem dar um glória a Deus por isso?
Eu só mudo pessoas, eu só transformo pessoas porque eu sou transformado. Eu só renovo a vida das pessoas porque eu sou renovado. Se eu preciso me conectar às pessoas, se eu preciso chegar a elas, eu tenho que me colocar no campo da observação, mas também no campo da posição daquela pessoa. Jesus entendia Pedro. Jesus entendia cada um dos discípulos. E muitas vezes, quando você vê a Escritura, você vê um Jesus preocupado em entender os seus discípulos. Qual é a liderança que persevera se não entende? Não é liderança. Mas o quarto ponto, e eu quero fechar essa mensagem nessa noite com isso. Na arte da preparação, você vai conhecer Deus nesse caminho. Você vai se encontrar com novas habilidades porque Ele vai te capacitar. Você vai encontrar pessoas e vai ser desafiado a ser melhor consigo mesmo. Você vai ter que ter humildade, vai ter que entender esse caminho. Mas sabe por que Jesus possibilita que tudo isso aconteça? Para que você encontre com você. A preparação, na verdade, tem a ver com você. Por isso que quem desiste do processo, escute isso, quem desiste do processo, desiste do próprio crescimento. Por isso que você já viu pessoas que cresceram muito, mas pararam em determinada época, porque ele quis desistir da preparação. E se ele desiste do processo, ele desiste do próprio crescimento. O que você tem que fazer quando isso acontece? Você tem que entender que tudo que Deus está permitindo acontecer à sua volta é para que o nome dele seja glorificado na tua vida. Mas mais do que isso, é para que você seja uma pessoa diferente para essa geração que vai precisar de você. A gente não entende uma coisa na comunicação quando Deus nos enche. É que se Ele está nos mudando, é porque a geração está mudando. Se a mensagem está mudando, é porque Deus tem que mudar você e te preparar. Se as pessoas não estão ouvindo mais como ouviam antes, é porque chegou a hora de você renovar. Na verdade, todo esse caminho é porque Ele queria te tornar como Jesus. Deus nos encaminha, nos leva ao encontro de Cristo, nos dá as ferramentas, nos dá pessoas para nos treinar, faz a gente se encontrar em si mesmo, para que a gente só tenha o DNA dele. Tudo isso que eu disse aqui nessa noite é para que você entenda que Jesus quer que você tenha a mente dele. Que o que faz você vencer esse processo é quando você tem a mente dele. Que o que faz você abrir e renovar o seu entendimento, o seu coração, é quando você está nele. Isaías 55, e verso 8 diz assim: porque os seus pensamentos não são como os meus pensamentos, e os seus caminhos não são como os meus caminhos. Aquilo que Deus pensou sobre você e aquilo que Ele preparou para você é inimaginável. Não é nada do que você pensou. Na verdade, é muito mais do que você imagina. Mas Deus precisava te preparar nesse caminho para você chegar onde você está. Agora deixa eu te trazer algo além disso. Quando você entende que Deus te desenvolveu, eu gosto dessa palavra porque desenvolvimento quer dizer sair do invólucro. Sabe por que tem pessoas que não se desenvolvem? Porque não quer sair daquela redoma que está. É muito bonito falar de desenvolvimento. Olha, porque eu estou me desenvolvendo. Eu vou fazer aquele curso que vai dar um desenvolvimento fantástico. É? Se você entrar cheio em qualquer lugar, até aqui na igreja, você não vai se desenvolver. Desenvolvimento é para quem está preparado para estar vazio. A Bíblia diz isso, que o vinho novo não pode vir sobre odres velhos. Vinho novo só vem sobre o quê? Odre novo. Se você quer se desenvolver e crescer em Cristo Jesus, esqueça os seus conceitos. Não defenda eles com unhas e dentes. Não é que você tem que mudar em relação ao que você aprendeu, mas você tem que ter uma linguagem nova. Deus, na verdade, está nos chamando para entender como os discípulos entenderam, que não bastava ter aquela bagagem de pescadores, não bastava ter toda a experiência e o conhecimento daquela sociedade, se eles não encontrassem um caminho novo e de renovo em Cristo Jesus. O que Jesus está falando para o seu coração que está aí em casa nessa noite,
é que Ele só está te chamando para um tempo novo na sua vida. Só que nesse tempo novo, Ele tem algo novo para te dar. Ele tem ferramentas novas para te dar. Ele tem um encontro com você que vai te marcar. Ele sim vai te mandar pessoas para te dar trabalho, vai te desafiar sim, mas não reclama, porque é isso que vai te desenvolver. Porque a gente não entende, mas são as pessoas o sentido de tudo. Se você está se preocupando com o problema que você está passando em família, se você está se preocupando com o problema que você está passando na sua empresa, reveja. Porque a Bíblia diz assim, que Deus amou o mundo. O que é o mundo? Eu vou te traduzir. Deus amou pessoas de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe aquela pessoa que você não aguenta? É a pessoa do seu processo. Sabe aquela pessoa que você fala assim, não aguento mais, não suporto mais? É a pessoa do seu processo. Deixa eu te falar novamente. Tudo que você está passando é a robustez, a maturidade, a força, a coragem, o exemplo que Deus precisa trazer para a vida dessa pessoa. É você. Só que você está preocupado com você. Só que você só está olhando você no problema. Deus está te dizendo, sai para fora. Quantas vezes os discípulos só olhavam o problema e Jesus mostrava que o problema não era o problema era a mentalidade. O que mais nos sacrifica é a mentalidade retrógrada, antiga, velha. Vou te dar um exemplo só. Nesse tempo de pandemia, as pessoas ficaram afastadas das empresas. Eu vou te falar do mundo corporativo para você entender o quanto isso nos ensina. Por muitas empresas ficarem home office, o que aconteceu? As pessoas não estavam mais convivendo uma com as outras. 20 empresas se destacaram no mundo corporativo pelas iniciativas que o RH teve de começar a fazer as pessoas se conectarem mesmo à distância. Fazia live para ter festa, fazia live para conversar, fazia live para desabafar, fazia live para contar piada, mas fazia. Por quê? Pessoas precisam de pessoas. Jesus precisava de pessoas. Pedro, Tiago, João, André, os 12 precisavam de pessoas, mas precisavam de um mestre chamado Jesus. Você precisa de pessoas para crescer. Você precisa de pessoas para ser preparado. Você precisa de pessoas para se desenvolver e sair do momento que você está para chegar aonde Ele quer te colocar. Então não reclame do processo. Agradeça a Deus pelo processo. Não reclame pelos dias e pelos anos que você passou fechado, não gostando do processo. Você está saindo e você está vendo o quanto que Deus te levantou. Você está vendo o quanto que você cresceu. Você está vendo quantas pessoas chegaram à sua volta que você não imaginava. Você está vendo quantas pessoas você ajudou. Você está vendo quantas coisas mudaram para o seu bem. Por quê? Ele estava com você no processo. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Aleluia. Aleluia. Você que ouviu essa mensagem, eu quero falar algo ao teu coração. É tão difícil, né, entender isso. Você que está aí na sua casa. Porque de todo mundo que você conhece, cada 10 pessoas que você conhece, 9 reclamam de pessoas. Eu acho interessante porque Jesus nos ensinou como lidar com pessoas. Tem gente procurando manual, a Bíblia é o maior manual de como lidar com pessoas. Mas quando você tem isso, você traz consigo um peso muito grande, quando você não consegue se mover porque você acha que o problema são as pessoas. Mas eu espero que o Espírito Santo tenha falado no teu coração, nessa noite, para você trazer mais clareza e você parar para pensar, peraí, acho que não é bem assim. Acho que eu tenho uma partezinha nisso. Se você foi tocado nisso, eu quero agora pedir que a igreja se coloque de pé.
E você que está na sua casa, você que entendeu que esse processo de mudança do encontro começa com você, eu quero que você que está em casa coloque a mão no seu coração. E você que está aqui nessa noite, coloque também a mão no seu coração. Fala, Fernando, eu precisava ouvir isso, eu preciso de uma oração. O Espírito Santo vai te visitar, mudando agora o teu estado espiritual. Porque a mensagem já foi para o teu coração, rápida, simples e objetiva. Você já entendeu o que você tem que fazer. Agora, no teu coração, Deus vai trabalhar um processo. Ele vai tirar esse peso que está aí nas tuas costas, tá? Ele vai te aliviar. Ele vai te dar confiança de novo. Ele vai te dar coragem. Ele vai te dar fé. Só que você tem um compromisso com Deus. Quando você se encontrar com essas pessoas difíceis e problemáticas, não são elas que vão mudar, mas é você que vai mudar em relação a elas a partir de hoje. Eu posso ouvir um amém de vocês? Espírito Santo, Tu és Deus que visita, Tu és Deus que transforma. Que agora visite o coração de cada um dos Teus filhos que estão em casa. Que agora visite também o coração de cada um que está aqui. E que estava desesperado, precisando de uma palavra, precisando de uma oração. E precisando de uma mudança no seu entendimento. Espírito Santo, visita agora, tira todo o peso, tira toda a culpa, tira toda a cobrança. Traz agora o sentimento e a vontade do perdão, a decisão de perdoar, de deixar para trás tudo isso que atrasou, que tirou anos da vida dessa pessoa e aprendeu num cárcere. No nome de Jesus, o inimigo não tem mais poder sobre a sua vida, porque agora o Espírito Santo vem para renovar o teu entendimento, vem para renovar a tua mente, de forma que você vai tomar decisões que vão te tirar desse cárcere, vão te colocar agora diante das pessoas que você ama, vão te colocar também diante das pessoas difíceis, mas com um novo entendimento. Nada será como antes. A partir de hoje o Espírito Santo te renova para uma nova jornada, para uma nova caminhada, com novas palavras, novos sentimentos. O seu vocabulário não vai ser mais o mesmo. Você não vai ser referenciado e conhecido no seu ambiente como era antes. As pessoas te chamarão pelo seu nome, as pessoas te chamarão pelo aquilo que o Espírito deposita hoje em você. A honra, o respeito voltará. A tua posição de liderança na sua família voltará. Você diante dos seus inimigos será honrado, porque você decidiu que essa batalha não é sua. Que o seu coração se abra agora, que o Espírito te encha de paz, de força, de coragem, de convicção, que a sua vida nunca mais seja a mesma, no nome de Jesus. Eu quero aproveitar depois dessa oração e também fazer um convite. A mudança é completa, e o Espírito Santo está aqui nessa noite. Essa oração é por todos, mas agora eu quero orar especificamente para você que veio aqui e que está sendo esperado por Jesus. Você que chegou nessa noite e só está esperando Ele te chamar, quero te dizer que Ele já te chama. Ele já te chamou lá na sua casa quando você decidiu vir para cá. Quando você falou assim, eu não sei porque eu estou indo, mas eu vou. Eu não sei de que jeito que eu vou, mas eu vou. E você chegou aqui assim, pensamento conturbado, coração batendo a 1000, pensando tantas coisas. É você que eu quero convidar para vir aqui à frente, para esse encontro. Aonde você estiver, faça um sinal com a mão, eu quero ver aqui. Você que quer receber Jesus como seu Salvador nessa noite? Faça só um sinal. Você pode vir aqui à frente, para nós orarmos por você? Vem aqui à frente, vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Hoje é noite de transformação, hoje é noite de mudança de vida. Mas eu sinto no meu coração que não é só ela, tem mais pessoas.
há um fluir do Espírito tão gostoso, tão especial aqui nessa noite, que eu quero só falar para você, não perde essa oportunidade não. Vem. Aleluia. E mais. Vem. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Lembra da pergunta que eu fiz no comecinho do culto? Qual foi o maior encontro da sua vida? Qual foi o maior encontro? Aquele que te marcou, que nunca mais você esqueceu. É o que te espera aqui. É o que espera vocês. É um encontro que, entendam, não muda de fora para dentro. Muda de dentro para fora. É um encontro que vocês vão começar a sentir algo fluir dentro de vocês como um rio de água viva, que vai renovar o teu pensamento, o teu entendimento. Você vai produzir coisas no seu pensamento, no seu coração, como nunca antes. Você vai sentir amor como você nunca sentiu antes. Você vai entender quem você não queria entender. Você vai dar conselhos para quem você nunca quis aconselhar. Você vai ficar em silêncio quando aqueles que sempre falaram contra você falarem de novo. Vai vir uma paz, vai te encher tanto, que você vai guardar esse dia. Esse é o dia do encontro. 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 Amassueremanás. Não perca a oportunidade. Se você sente, venha. Eu não vou insistir. Eu só vou respeitar a voz do Espírito Santo. É uma atmosfera que está propícia para essa mudança. Se Deus te tocar, se sinta bem e vem aqui. Tá vendo esse grupo aqui, ó? Bonito. Tá vindo mais, vem. Aleluia. Venha. Aleluia. Venha. Aleluia. Hoje é dia. Amém. Glória a Deus. Deixa eu orar. Deixa eu orar por quem já está aqui. Mas não fique preso ao lugar que você está. Se o Espírito te tocar, venha. Mesmo quando eu estiver orando, mesmo depois que terminar esse culto, todo esse grupo que está aqui à frente, ó, bonito aqui, camisa vinho, é a consolidação da Adelfa. Eles vão estar te encaminhando, recebendo e abraçando com amor e com carinho. Amém? Vamos orar por essas vidas? Deixa eu falar só algo antes para vocês. Guarde o dia do encontro. Guarde o dia que no céu tem uma festa. Porque o nome de você está sendo escrito agora no livro da vida. Aquele que nenhuma borracha pode apagar. Aquele que tem preço de sangue, de lágrima. Aquele que leva em conta tudo que vocês representam e são antes que vocês se conhecessem. Porque esse que escreve o nome no livro do Cordeiro é aquele que conheceu vocês antes da existência. E aquele que conhece antes da existência diz para vocês nessa noite, ele só estava esperando vocês chegarem aqui. Muitas coisas não serão mais como antes. Não serão. Porque chegou o dia do encontro. É o dia do encontro. Para que a vida de vocês não seja mais a mesma. A tristeza está passando, o passado ficou para trás. Hoje está chegando novidade de vida para vocês. Senhor, obrigado por esse momento. Ah, Pai, só o Senhor. Só o Senhor na eternidade conhece essas 3 vidas que aqui estão, que se colocam diante do altar, mas também conhece lá na casa de cada um que está online, que agora se rende também diante de Ti nos seus lares. O quanto elas são preciosas, o quanto o Senhor estava esperando e já havia chamado, que no nome de Jesus, a partir desse dia, os seus nomes sejam escritos no livro da vida, que no nome de Jesus, a partir desse dia, vocês sejam renovados pela transformação e o poder do Espírito Santo. Eu repreendo todo mal sobre a sua vida, sobre a sua casa, nenhum mal chegará à sua tenda, não mais. O Espírito fluirá e tomará a vida de vocês para um novo caminho.
sejam renovados, sejam transformados e recebidos na família de Cristo, para a glória, para a honra, amém, e para o louvor do nome